Alô, alô, galera, estamos chegando para a sua resenha semanal, mais um episódio do nosso podcast Vida de Faixa Preta, e hoje eu trouxe uma convidada que já me prometeu que tem a estratégia de ouro. Aquela estratégia que você não vai trabalhar mais do que 3 horas por dia e vai enriquecer em 60 dias. Tô doido para saber essa estratégia. Brincadeira. Olha a cara dela. É brincadeira. Seja bem-vinda, minha amiga Daiane Cima ou Simã. Como é que você tá, minha amiga? Cima. Cima. Obrigada, André, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Você tomou um susto aí na hora que eu mandei essa estratégia. Você falou, existe? Essa estratégia eu tô querendo também, se existir. Estou procurando essa estratégia. Maravilha. Minha amiga, primeiro é uma grande honra receber você aqui. Nós temos buscado sempre trazer convidados que possam agregar mesmo. Pessoas que estão no campo de batalha, pessoas que estão superando seus obstáculos e vivendo a vida de acordo com seus próprios termos, que é uma coisa que nós acreditamos muito aqui. E aí, Daiane, a gente fala que esse podcast é um podcast de gente grande, aquele podcast onde a gente aborda assuntos e experiências da vida de cada profissional, independente de qual área, mas aquelas habilidades que são necessárias no mundo atual e quase sempre nós não aprendemos na escola ou na faculdade. E muitas vezes, e muitas vezes em casa também não aprendemos, até porque os nossos pais, eles não sabem isso. E você é uma pessoa que conduz mulheres, você tem um nicho bem definido, que você fala com as mulheres, para organizar e buscar uma tranquilidade financeira. Deixa eu te perguntar, o Brasil, no ano de 2020, aumentou aí os índices de dívidas, inadimplência. Como foi que surgiu essa questão das finanças na sua vida? Você teve um exemplo em casa? Você teve um professor? Ou você era uma menina curiosa que começou a ler ali e falou, eu gosto de dinheiro e eu quero saber mais a respeito disso? Legal, André. Então, eu sempre desejei ser rica. Estou caminhando para a riqueza. E desde pequena, né? Criança sonhadora. E, assim, nunca tive exemplo de riqueza na minha casa mesmo, mas assim, o exemplo que eu tinha era do meu pai não ter dívidas. Então, eu nunca fiz dívidas, porque meu pai, ele deixava de sair porque ele não tinha dinheiro para gastar. Então, gastava o que tinha. Isso foi o aprendizado que eu trouxe de casa, gastar de acordo com o que você tem. Mas quando eu comecei a trabalhar, meus 18 anos, comecei a ganhar o salário mínimo, eu comecei a pensar que eu não queria voltar para a casa dos meus pais, que eram no interior, né, em fazenda, e eu queria seguir minha vida e cada vez ter mais dinheiro. Então, eu comecei a pensar que eu tinha que guardar. Daquele valor que eu tinha ali de R$ 118, eu sempre tirava R$ 10, que era para o futuro. Se eu ficasse desempregada, eu tinha uma reserva para me manter um tempo, e R$ 10 era para as minhas emergências. Isso aí foi você mesmo que criou isso? Eu mesma que criei, porque eu não queria voltar, tinha um objetivo. Eu sempre ensino para as mulheres isso, a gente precisa de ter objetivo. Quando a gente tem objetivo, a gente guarda, a gente faz boas escolhas, porque a gente tem algo para seguir. Então, meu primeiro objetivo era não voltar para a casa dos meus pais na roça. Eu não queria aquela vida da roça, né? Eu queria crescer, queria fazer faculdade, queria ter um bom emprego, me via naquela época ainda, não tinha a imagem de empreendedora, me via trabalhando numa grande empresa como diretora, né? Tinha essa imagem e ganhando bem. Então, eu comecei a trabalhar, entrei para a faculdade, comecei a melhorar o salário e cada vez eu ia guardando mais. Faculdade de quê que você estava fazendo? Eu fiz a faculdade de administração. ADM. Então, assim, porque eu tinha aquele sonho que eu queria. Eu ainda não tinha na minha cabeça ter a minha empresa, mas eu queria ser uma administradora de outra empresa. Que até o momento eu tinha crescido com a imagem de que a gente precisava ser empregada, que ter empresa dava trabalho, né? A imagem que muitos ficam com essa crença de que ter seu próprio negócio é muito trabalhoso. Então você entrou já na faculdade pensando em entrar em uma empresa para você construir uma carreira ali dentro. Isso, era essa imagem, né? E aí fiquei trabalhando durante 16 anos, ali eu guardava dinheiro com objetivos, comprei meu primeiro carro à vista, zero, né? E assim, algumas pessoas falavam, compra um carro melhor, você pode financiar. Não, é o dinheiro que eu tenho, é esse aqui.
Depois foi outro objetivo para outro carro. E os objetivos de ter o meu dinheiro, ter tranquilidade financeira. Dinheiro na conta, para mim, é tranquilidade financeira. Saber que eu tenho dinheiro ali e que me mantém. E aí, sempre comecei a estudar, né? Fui crescendo, evoluindo, comecei a ler livros, assistir alguns vídeos, e cada época foi aumentando mais as possibilidades. Fiquei muito tempo com dinheiro na poupança, porque eu não conhecia investimento. Naquela época não era, uns 10 anos atrás aí, não era popular, né? Popular, né? Tão fácil acesso. Até que um dia eu descobri, um amigo me falou de outros tipos de investimento. Aí eu comecei a estudar os outros tipos de investimento, onde eu poderia colocar meu dinheiro para ele render mais, e comecei a trabalhar isso, mais ou menos em 2017. E daí, então, comecei a reparar a questão de mulheres, né? Como as mulheres eram descontroladas, como mulheres viviam o modismo do mundo e não tinham os objetivos maiores. Isso já começou a me incomodar, mas eu não tinha aquela coragem de abandonar o medo que a maioria das pessoas tem. Abandonar o emprego, abandonar aquele salário que parece bom, né? Aquele salário... quando foi que deu esse mosquitinho te picou? Então, esse mosquitinho começou a me incomodar já uns tempos, assim, entre 2017, mais ou menos, mas eu não tinha coragem. E aí eu falo que Deus tem hora que prepara algumas coisas. Começou a ficar um pouco assim, que eu via que não era meu lugar mais ali naquela empresa. No primeiro momento eu comecei a procurar outros empregos, mas nada dava certo. E aí eu tive uma experiência num treinamento de desenvolvimento pessoal. Inclusive, você estava presente nesse treinamento, né? Você, Gabriel Melo. Foi de Gabriel? Isso, foi em Top. novembro de 2018. Aí eu fui, já estava assim, aquele momento da vida que eu não sei mais o que eu faço, eu tenho um sonho, eu queria fazer alguma coisa para ajudar, para mudar a vida das pessoas, mas não tem coragem. E aí fui, vou ali ver o que tem nesse bússola da vida, né? Cheguei lá, vendo vocês, eu falei assim, é isso que eu quero. Tá aqui. É isso que eu Ali vou... era o momento que você tava incomodado e estava buscando alguma resposta, né? Isso, estava ali buscando qual que era o caminho. Eu falei assim, é isso que eu quero. Eu já queria pedir demissão no dia seguinte, né? Chegar à empresa e já pedir demissão. Mas, claro que fui preparando, planejando. Tive muito apoio do Gabriel nesse momento. O Gabriel me conduziu no processo de escolhas, de qual curso que eu iria fazer, do que eu realmente queria trabalhar. Ele me ajudou a colocar em ordem ali aqueles pensamentos, né? A descobrir o que eu realmente queria. Então, foi ali que eu comecei, em 2018, né? Novembro de 2018, peguei pesado nos estudos, comecei os cursos e comecei a me preparar para a saída da empresa, né? Eu falo que a visualização, a gente acreditar, todos os dias eu visualizava a minha saída da empresa com demissão, para me ajudar na minha reserva. Eu já tinha uma boa reserva que poderia me manter um tempo, mas eu queria, né, ter o acerto, eram 16 anos de trabalho, era justo. E aí eu consegui, no dia 1º de abril de 2019, eu fui demitida. Não é mentira, né? Dia da mentira. Então, foi legal porque foi um ciclo, eu fechei o meu ciclo ali, porque eu fui contratada no dia 1º de abril também. Então, assim, foi o ciclo certinho fechando. E eu, como eu fiquei um ano na empresa de estágio, eu estava fechando o ciclo debutando. Foram 15 anos de carteira assinada. Certinho. Caramba. Então, foi um marco, assim, bem bacana. E aquele dia foi meu dia da libertação. Agora é seguir. E eu sempre coloquei comigo, não tem volta. É esse caminho que eu quero. É o meu caminho. É esse caminho que eu quero ajudar. E eu fui definindo os meus nichos. Tive a sua ajuda, André e Luiz, junto comigo no primeiro momento. Nicho não era... Estava um pouco difícil para mim, mas eu sempre batia na mulher. É a mulher que eu quero ajudar a transformar. É aquela mulher que está ali, gastando dinheiro com o dia a dia e sonhando com os seus objetivos. Então, eu fui aprofundando cada vez mais e hoje eu tenho aí ajudado mulheres a sair de dívidas, a organizar. Mulheres que muitas vezes não têm um sonho. Eu tenho casos de mulheres que falam assim que não sabia sonhar, que não sabia pensar o que fazer no próximo ano. E hoje já está aí planejando vários anos da vida dela.
Então, assim, é um caminho realmente que vale a pena e que eu estou, assim, cada dia mais feliz com esse caminho que eu estou seguindo, né, de contribuir com essa questão financeira. E sempre mostrando isso, porque eu me planejei. Então, o meu momento agora de início de carreira está tranquilo. Eu não preciso sair correndo desesperado, que eu preciso de dinheiro para pagar as contas, porque eu tenho um bom planejamento financeiro. Você mostra para elas justamente o que você vive. O que eu vivo, isso. Então, eu já tive situações de clientes que falam assim, nossa, você tinha o mesmo salário que eu tenho, olha quanto que você conseguiu fazer a sua reserva, o que você conseguiu fazer, né? Então, para ver essa situação do caminho para seguir, e de que é possível, que é difícil, às vezes, a gente juntar, o início é demorado, parece que o dinheiro fica ali encolhido, mas ao longo dos anos você consegue ver o seu dinheiro crescendo. Eu tenho ajudado também, mostrado que o medo do empreendedorismo não é real. A gente vale a pena se sacrificar algumas coisas, vale a pena você seguir o caminho do seu sonho de verdade, né? Do que você sonha. É a diferença de trabalhar, às vezes, 12 horas numa empresa e cansar, e você trabalhar 12 horas no seu negócio e saber que o seu negócio está evoluindo, que vai crescer, né? É uma grande diferença que tem na nossa vida. Agora, uma coisa interessante que você falou aí, nesse momento que foi tomada essa decisão, você entendeu ali que estava finalizando um ciclo, eu acho que quem está ouvindo, o pessoal, a maioria do nosso público aqui, ele está variando ali de 27, 28, até 35 anos, e um dos maiores medos que as pessoas têm, todo mundo tem esse medo, é o medo de tentar e dar errado, o medo de fracassar novamente, o medo de ser exposto e criticado pelos outros. Nesse momento que você tomou essa decisão, como foi a reação das pessoas que você valoriza? Porque é igual eu falo com as pessoas, você tem medo das críticas, mas de quem que você está com medo da crítica? É de quem não gosta de você? E aí, no seu caso, como foi aí a reação das pessoas que gostam de você? E como que foi que você lidou com isso aí, com esse processo de tomar uma decisão que é importante e que não é fácil? Então, essa questão para mim foi fácil, porque minha família, eles não são de interferir, porque eles sabem da minha independência e da minha responsabilidade. Né? Então, por exemplo, em 2018, meu pai faleceu em dezembro, e foi quando eu já tinha começado, já estava ali decidindo que eu ia fazer isso. Aí ele ficava um pouquinho com receio, né? Por causa da criação dele, aquele medo, mas ele não interferia também, ele não falava comigo. Então, eu sempre tive esse apoio dos meus familiares, mesmo às vezes achando que eu era doida, né? Porque achavam isso, mas eles estão vendo o meu resultado agora, cada dia, assim, acompanhando o resultado, e nunca interferiram, porque eles sabiam disso, da minha responsabilidade, da minha independência, tanto financeira, em todos os sentidos, né? Eu já tinha essa independência para seguir, que é o que dá paz para a gente. Então, isso aí foi muito bacana. E ter pessoas perto que te motivam, que acreditam em você, ter mentores. Ter mentores faz muita diferença. Alguém ali que acredita, que fala, vai lá e faz, você consegue. E isso ajuda muita gente, mais do que quem está muito próximo, né? Porque eles acreditam mais ainda na gente. E como que foi, Daiane, nesse momento aí que você começou essa nova jornada, e aí você falou assim, é muito importante ter mentores, ter pessoas para nos auxiliar, nos dar o suporte. E eu falo muito que pessoas são nossos bens mais valiosos. Por isso que a gente compartilha tanto conteúdo rico aqui. Como que foi para você encontrar essas pessoas? Aonde você foi beber dessa fonte? Quais são os mentores que você tem usufruído nesses últimos anos aí? Já são 3 anos, né? 2 anos. 2 anos. Isso. Então, um dos principais mentores que eu tive também foi o pastor da minha igreja, de orientação, de buscar a Deus, de pedir uma direção, né, daquele caminho. Então, ele me ajudou nisso, em questão de oração, de decisão, de entrega dos passos que eu estava seguindo. Então, isso para mim foi muito importante. Ele acreditar no meu caminho, no trabalho, no propósito que Deus estava colocando nas minhas mãos, em contribuir com a mudança das mulheres.
E entre os mentores iniciais, né? Gabriel, você mesmo, André, que sempre me deu muito apoio desde o início, até na criação de um post. Então, a gente tem pessoas que acreditam na gente. O Luiz, outra pessoa que acreditou, que foi meu primeiro vídeo, né? Ele estava ali, vai lá e grava, você consegue. Então, são pessoas que marcaram realmente o meu início de acreditar que eu podia. E depois vieram para as formações, né? Eu fui para a minha formação da parte de finanças, e hoje eu já estou com uma outra formação também de revisão, que está ali com a base, para me buscar a base. E dessa trajetória toda também, eu tive um papel muito importante de um que tem sido meu mentor atual, assim, com cursos, né, que é o Romani, com a hipnose. Eu, inclusive, estou trazendo a hipnose para o meu negócio, de como transformar a vida financeira através da hipnose, porque eu tenho vivido isso com clientes, Que onde... massa. Como que é para o pessoal que está ouvindo a gente? Qual que é o impacto que a hipnose trouxe para você e como que você está levando isso para as pessoas? Então, a hipnose, para mim, ela, desde o início, foi assim, que me ajudou na minha primeira palestra, assim, de vai lá, você consegue, o Romani fez comigo uma técnica que me ajudou muito. Então, depois disso, eu comecei a ver, fui fazer o curso de PNL, e na prática, eu comecei a ver os resultados com os meus clientes. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um bloqueio financeiro por causa de uma fala do pai, uma fala da mãe. E aí, com a hipnose, a gente consegue ressignificar essa história, a gente consegue mudar, dar um novo sentido, um novo sentimento para aquela história. Eu já tive clientes que gastavam-se abusivamente por causa de uma história do passado. Então, eu consegui ressignificar a história do passado e mudar a história do presente dela através da hipnose. Então, é algo que eu tenho visto uma ligação muito grande, de trabalhar na nossa mente. Com a mente, a gente consegue zerar, de certa forma, assim, o passado que nos incomoda e fazer um novo presente para caminhar para o futuro. Isso aí que você falou é sensacional. E eu até deixo aqui para quem está ouvindo ou assistindo. Eu era daquelas pessoas, tipo tuiteiro. Aquela pessoa que está na rede social, ela tem opinião sobre tudo, Daiane. Ela tem opinião sobre a política, sobre o político, sobre a estratégia, sobre uma ferramenta. E eu era desses. Então eu achava assim, esse trem de hipnose, isso aí é coisa de picareta, esse trem não funciona. E aí eu fui para o treinamento de marketing do Conrado Adolfo em São Paulo. No meio do treinamento, sobe no palco um tal de Michael Arruda, que é o presidente da OMI, uma fera aí da hipnose. Primeiro o cara fez uma palestra fantástica e ele fez uma hipnose, eu não sei nem quantas mil pessoas tinha lá, ele fez hipnose em todo mundo. Eu sei que nessa hipnose eu me entreguei, porque foi muito bom o conteúdo, e foi exatamente o que você está falando. Quem está ouvindo vai falar, André, isso é mentira, eu não acredito em você. Mas eu lembro a cena, minha mãe sentada no sofá, em uma casa que eu morei na infância, e aí ela falava alguma coisa do tipo, isso aí não é para você, você tem que aceitar que você é pobre. E aí, ali, aquela cena foi muito visível para mim. E aí, na hora que eu voltei lá, que ele fazia uma cena lá e tal, eu voltei, eu estava bem emocionado, e quando eu olhei, quase todas as pessoas ao meu redor estavam emocionadas. Então, assim, uma coisa muito forte, ele quebrou essa crença, e aí depois eu comprei o livro dele, pude aprender um pouco mais a respeito, né, de crenças, do subconsciente, do tanto que aquele relacionamento do passado, ele influencia em quem eu sou hoje. Então, legal isso que você falou, inclusive até deixo aí para quem está ouvindo, a sugestão de oferecer aí alguém da hipnose para a gente trazer aqui para participar do podcast, né? Para ajudar. Muito bom mesmo. Muito bacana isso. Eu tratei comigo mesma situações dessa forma de por que eu não tinha coragem de falar, por que quando me amedrontou tanto esse trabalho que eu queria fazer, né, de estar falando, antigamente eu não conseguia estar aqui gravando, não. Eu ia estar tremendo, nervosa. E você está totalmente diferente. Eu lembro. Então, assim, a hipnose me ajudou muito nisso. E eu fui descobrir isso, os traumas que eu tinha de infância,
e que é inconsciente. Inconsciente, a família nossa coloca algo que nos trava de seguir. Então, é muito importante, a questão da nossa mente, ela é tudo, ela é primordial para seguir os passos. E assim como você, eu também achava que coisa de hipnose não era de Deus, né? É o que o povo fala. Mas a hipnose é a nossa mente. É você deixar realmente a sua mente aberta para ter um resultado positivo. Tem até um vídeo bem engraçado que a menina tá na escola e aí a repórter, e aí agora vai acontecer uma hipnose, né? E ela, eu não acredito nisso, não. Pessoa entrar na mente dos outros? Para mim isso é bestagem. Passa 5 minutos, ela não consegue nem abrir a boca para falar nada, o cara hipnotizou ela, uma cena sensacional. Agora, Daiane, você falou a respeito dessas crenças que a hipnose te ajudaram, estão te ajudando a remover, que você está usando as meninas também. Quais são as principais crenças? Porque o Brasil não é um país, exemplo, os Estados Unidos é um país que fala muito do modo americano de viver, de prosperar, de ganhar dinheiro, de abundância e coisa do tipo. Nós somos muito aquele denominado povo guerreiro, brasileiro não desiste, é lutador, mas isso aí acaba trazendo uma aura de, porra, você tem que sofrer pra cacete pra ter resultado. E mesmo assim, às vezes, você vai ter que aceitar o medíocre. Quais são as principais crenças que você vê nas meninas que você é professora, que você é mentora? O que você enxerga aí que você também enxergou em ti? Então, uma das crenças principais que atrapalha a mulher é de acreditar nessa questão do modismo que foi criado, de que a mulher ela tem que estar sempre com roupa nova, ela tem que estar sempre toda maquiada, ela tem esses gastos, ela precisa estar no salão com frequência, né? Então, muitas mulheres são reféns disso, porque são colocados, porque fala assim, se você não ficar toda arrumada, o seu marido, o seu namorado vai te trocar. Se você não ficar arrumada, você não vai arrumar um emprego. E assim, é uma das principais crenças que atrapalha as mulheres de guardar dinheiro, de criar, de ter uma reserva, de fazer mais, porque elas ficam preocupadas com isso. Então, é o primeiro ponto, que assim, é entender que a mulher pode cuidar, ela pode ficar sempre arrumada sem ter gastos exagerados. E ela pode se preparar para esses gastos, que não tem nada de errado também, todas nós gostamos muito, mas desde que seja preparado. Essa é uma das coisas que vem desde a infância, né, crescendo nisso. O outro ponto é a questão de falar que o dinheiro não traz a felicidade em si, que você tem que aproveitar a vida, aproveitar o hoje, né? Então, você fica... Se você tiver dinheiro, você não vai ser uma pessoa boa, você vai pecar. Então, isso está sempre ali, aquela vozinha que vem na mente da mulher, de que ela não pode, de que ela não consegue, que ela não é capaz. Principalmente quando a gente vê na área do empreendedorismo. E, por exemplo, o que eu trabalho sempre? Não é só economizar. Você precisa fazer dinheiro. Para você enriquecer, para você ter uma vida melhor, é quanto de dinheiro que você está colocando, quanto que está entrando. Não adianta ficar economizando aqui, economizando ali. É fazer o dinheiro para crescer o capital. E muitas mulheres têm medo dessa parte do empreendedorismo. Têm medo de vender, tem medo de se mostrar, do julgamento, né? Tem medo de ser difícil. Então, por quê? Lá atrás, a criação da mulher que vem é que ela vai ter um emprego qualquer, porque ela precisa cuidar da casa, porque ela precisa cuidar do filho. Então, essas cobranças da sociedade são muito embutidas dentro da mente da mulher e elas acabam pegando todo o sonho, colocando uma caixinha e guardando por esses medos, né? Então, quando a gente começa a trabalhar essa questão na mente, que você pode, que você é capaz, você vai seguindo sem nada para te atrapalhar. Eu gosto muito, as pessoas até, quando eu falo isso, assustam, porque acham que eu nunca falaria uma coisa dessa, mas não é a palavra em si, que é ligar o foda-se, né? Eu aprendi isso muito comigo, de não se importar, de você não estar nem aí, o que você quer de verdade. É isso que deve importar para você. Então, é isso que eu venho ensinando para as mulheres. Não se importar, fazer aquilo que realmente faz a diferença para elas. Quer buscar, assim, o que eu quero, quem eu sou. Isso aí também passa muito por essa questão de conhecer a si mesmo, né?
o que que eu quero, né? O que que eu vou fazer também, conhecer o porquê que você quer ter mais dinheiro, por que que você quer ter um negócio, né? O que que você vai ser, o que que você vai ter, o que que você vai fazer? Eu gosto muito do seu ter e o fazer, né? Quando a gente pega ele assim bem definido de o que vai ser, o que eu vou ter, o que eu vou fazer quando eu tiver esse objetivo e o que que eu preciso ser, ter e fazer para chegar nesse objetivo. Então, isso para mim é muito forte, a gente ter bem claro e focar, né? Que é isso que eu vou fazer. E quanto que é importante a internet para a mulher que quer prosperar financeiramente nesse século XXI, que quer ganhar mais dinheiro, que quer criar uma nova fonte de renda? A internet tem um impacto no seu negócio? Com certeza, né? Com a internet, com os avanços que tem aí, a facilidade na vida da mulher é tudo. A gente ainda vê que ainda tem uma diferença salarial, infelizmente, entre homens e mulheres. Os maiores cargos de empresas ainda são dos homens. E quando a gente pega as mulheres que são mais prósperas, né, as mulheres mais ricas que têm, elas criaram seu próprio negócio. E porque o próprio negócio da mulher permite que ela consiga ter uma consistência de tudo, né? Ela consegue ali fazer a junção dela, se ela quer ser mãe, se ela quer ser a dona de casa, ela consegue argumentar, consegue juntar todos os objetivos. É claro que às vezes é pesado, né? Uma mulher que está com um filho recém-nascido, mas se ela tem um objetivo claro, e com a internet, ela consegue unir tanto os objetivos dela de ser mãe e de ser também uma empreendedora e de estar crescendo. Pode ser que naquele momento ela não vai crescer tão rápido, mas ela está caminhando ali um degrau por vez. Isso que a gente vê muitas vezes, as pessoas falam que não tem tempo. E hoje a internet está aí para nos ajudar a romper essas barreiras. E não tem tempo para quem não quer. Quando a gente tem claro o objetivo, a gente encontra o tempo certo para fazer tudo. Que é muito a questão da prioridade. Quando eu identifico o que eu quero, eu sei o que verdadeiramente eu tenho que colocar o meu tempo e a minha energia, eu acabo me livrando das distrações. É igual eu falo com as pessoas. Toda live, praticamente, eu falo, Daiane, olha, o seu celular, a sua rede social, o serviço de streaming, toda essa tecnologia, ela veio para alguns pontos. Primeiro, facilitar. Segundo, para trazer conexão. Terceiro, facilitar. Você quer namorar? Vai facilitar. Você quer divulgar um negócio, um produto? Facilita. Te ajuda a aprender algo novo. Te ajuda a se conectar, a criar novos sócios, talvez, conseguir novos sócios, novas parcerias. E aí o que eu falo com as pessoas é, todo esse contexto que a gente vive, se você não usa as oportunidades que existem hoje para te ajudar, mas só para te aprisionar, então é você que está usando a coisa errada. E aí cai nesse jogo que você falou. Isso mesmo. Questão de escolhas, né? Eu gosto muito de frisar as escolhas. Todas as áreas da nossa vida têm escolhas. E para toda escolha, tem uma renúncia. Né? Não existe escolha sem renúncia de algo. Mas você tem que focar no benefício que você vai ter. O que eu vou renunciar, mas o que eu vou ganhar? Então, é isso que a gente, na hora de fazer as escolhas, dá certo. Quando eu trago para o financeiro, é a mesma coisa. Às vezes, eu vou renunciar de um gasto agora no presente, mas lá na frente, eu vou ter um benefício bem maior. Então, por exemplo, pegar tempos normais, né? A gente pode abrir mão, às vezes, de saídas durante a semana, é uma renúncia, mas aquele dinheiro eu vou juntar para fazer uma viagem, para ir para outro local, para ter um momento de prazer em outro local diferente. Então, sempre vai ter essa questão das escolhas aí, do peso nas nossas vidas. Interessante. Quando você falou, acho que alguns minutos atrás, você falou o seguinte, a questão de dar um passo por vez. E quando nós falamos de produtividade, lá no Zenit de Produtividade, nós falamos dessa questão de construção diária, às vezes a pessoa ela quer ser um faixa preta antes de fazer o básico. Quando a gente fala em relação a dinheiro, quais são, por exemplo, pequenos passos que quem está ouvindo pode começar a aplicar? Exemplo, poupar o quê? Fazer o quê? O que são esses pequenos avanços que a pessoa começa pequenininho
e que provavelmente com 6 meses, um ano e meio, aí, daí para frente, ela vai conseguir ter resultado. O primeiro passo, ela tem que conhecer as finanças. Conhecer quanto que ganha e para onde que está indo o dinheiro. Porque tem gente que não sabe nem quanto que entra na conta. Porque às vezes já entrou no cheque especial, o dinheiro caiu, o banco já pega, né? Então, isso é um ponto crítico. Então, preciso saber qual é a minha receita, quanto que eu tenho de entrada e onde está indo esse dinheiro. Isso é muito importante, saber com o que eu estou gastando. Então, o que entra e o que sai. Isso, eu gosto de chamar do diagnóstico financeiro, né? Como a gente pega ali um diagnóstico da saúde, que você faz vários exames e você vai ver como que está ali cada situação. As suas finanças é a mesma coisa. Então, eu começo a ver quanto que eu estou gastando no supermercado, quanto que eu estou gastando nas saídas, quais são os meus gastos. E aí eu começo a determinar metas. Se eu ganho R$1.000, eu preciso gastar R$1.000. Eu não posso gastar 1.100. Eu só posso gastar 1.000. Então, é viver de acordo com o que você ganha. Ah, mas eu quero fazer coisas diferentes. Aumente a receita primeiro, para depois você aumentar os seus gastos. E começar a economia, nem que seja como eu fazia lá no meu primeiro salário mínimo, que era R$118, eu guardava R$10. Então, trazendo para os dias de hoje, seria R$100. Mas até nos dias de hoje eu falo muito para as pessoas, você não consegue ainda guardar 100, guarda 20. Se você criar o hábito de guardar, e eu tenho muito resultado disso, quando os clientes começam a ver os centavinhos crescendo, lá com os juros compostos no investimento, Bom demais. Assim, nossa, meu dinheiro está crescendo, que maravilha, imagina se eu tivesse um tanto de dinheiro. Porque eu sempre falo isso, imagina zeros a mais. Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico, entender com o que você está gastando o seu dinheiro, definir metas para cada gasto. Fazer o orçamento antes de receber o dinheiro. E aí eu vou gastar de acordo com aquilo que eu vou receber. Eu não posso comprometer além da minha receita. Viver o padrão de vida de acordo com o seu bolso. Eu já escutei muitas vezes a Luísa Helena, da Magazine Luiza, falando isso. Viva conforme o seu bolso, né, em algumas palestras dela. Se você ainda não tem dinheiro para comprar numa grife, compra um tecido e leva na costureira. Faz algo de acordo com o que dá dentro do seu bolso. E eu falo assim, planejamento financeiro, educação financeira não é você cortar todos os gastos. Você não vai ficar sofrendo com cortes de gastos. Às vezes, quando eu recebo uma cliente no início, ela fala assim, mas eu não posso ficar sem tudo, não posso cortar tudo. Não, você não vai cortar tudo, você vai planejar. Você vai gastar de acordo com o que você tem. Então, nós vamos analisar isso. Você não vai ter um padrão de vida maior do que a sua receita. Se você quiser aumentar seu padrão de vida, vamos fazer mais dinheiro para depois você aumentar esse padrão de vida. Então, é ter esse equilíbrio aí das finanças. O que eu costumo falar? Você está saindo... Eu saio todos os dias, saio 2, 3 vezes a semana, reduz para uma vez na semana. Aquele valor você já pode economizar. E aí você não vai cortar o seu lazer. Eu sempre recomendo ter pelo menos 10% lá da receita para o lazer. A gente não vai cortar todo o lazer nosso. Tem que ter um lazer, né? Você não pode ficar totalmente regrada. Mas procure lazeres que estão dentro do seu bolso, que cabe na sua receita. E isso acaba virando um momento, uma fase, certo? Porque se começa a sobrar, depois você começa a ganhar mais, e aí você começa a ter uma abundância maior. Esse é o ponto muito importante, né? Sempre pensar em temporário. Estou fazendo isso temporariamente. Daqui a pouco, a minha vida vai estar regularizada, eu vou poder ter outros gastos, né? Então, você tem que ter isso sempre como benefício, como foco, né? Uhum. Então, 2 coisas que você falou aqui, que eu achei interessante. Então, definir uma meta de gastos é interessante? Sim, com certeza. Definir meta de gastos e definir também uma meta de quanto que eu vou ganhar de dinheiro, certo? Isso. Quero melhorar? Quanto que eu preciso? O que eu posso fazer? Descobrir as habilidades de fazer dinheiro, né? O que eu posso fazer com o meu dinheiro? E eu sempre falo assim, habilidades, às vezes a pessoa fala assim, ela sabe fazer um bolo, faz um bolo excelente, e ela começa a vender, mas pensando assim, é só uma rendinha extra, isso aqui não é negócio, não. Pensa grande, pensa como negócio, como você é uma empreendedora, com destaque ali, fazer bolo. Né? O primeiro ponto para a gente crescer é pensar grande. Se a gente não pensar grande,
não vai para frente, vamos ficar ali pequenininhos a vida inteira. Exatamente. E aí, uma das coisas que você falou, quando você tem essa meta do faturamento, é o que eu falo com as pessoas. Quem está ouvindo, André, eu estou perdido, cara. André e Daiane, estou perdido. André, eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu não sei o que eu faço. É muito fácil. Parou aqui, você pega uma folha de papel e escreve 10 habilidades que você já tem. Não é aquelas que você vai construir. São habilidades que você já tem. Coisas que você já sabe fazer. Fez isso, você já entendeu aí que existem 10 coisas que você consegue fazer. E aí uma questão que o Érico Rocha fala. Escreva em uma lista 50 formas lícitas que você pode ganhar algum dinheiro essa semana ainda. Você consegue identificar rapidamente. Pô, André, é verdade. Pô, eu tenho 300 camisetas no guarda-roupa, eu uso 5. Se eu fizer uma página no Instagram para vender as camisetas de R$ 9,90 ou R$ 19,90, vai bombar de vender. Aí cai uma ficha para a pessoa. Com certeza. É falta, às vezes, de colocar no papel, né? Tudo a gente precisa colocar no papel, planejar. O tempo, e eu aprendi com você essa questão do tempo, de priorizar o meu tempo, justamente nessa questão de colocar no papel. Você me fez lembrar disso agora, que, assim, eu ficava doida, às vezes, que eu não conseguia fazer tudo que eu tinha para fazer, cursos, programação, tudo. E não conseguia, ficava frustrada todo dia, porque não dava. Aí eu comecei, né, a listar. Eu tenho 24 horas, eu vou dividir minhas 24 horas aqui. O que eu vou fazer nas 24 horas? Então, tudo ficou mais fácil e eu sei aproveitar melhor o meu tempo. E isso serve para tudo. Planejamento das finanças, planejamento do trabalho, planejamento do dia. Quando a gente planeja, vai para frente. Isso é interessante, até um conteúdo que eu vou lançar em breve. Ah, André, eu estou escutando em 2050, então você não vai ver em 2050. Já foi. Que eu falo justamente isso, que os 10 minutos, a pessoa negligencia um minuto de planejamento é igual a 10 minutos de execução. Então, muitas vezes, os 10 minutos que eu poderia ter planejado o meu dia, escrevendo aqui, ó, igual eu escrevi aqui, ó, live Instagram, gravar vídeo YouTube, gravar podcast, depois gravar conteúdo domingo, segunda e terça. Se eu não fizesse isso, provavelmente eu ia perder tempo buscando. O que eu faço agora? O que eu vou fazer agora mesmo? O que é que eu vou fazer agora? Então perceba que são 10 minutinhos que você gasta, né, Daiane? Que pode ser todo domingo, eu vou organizar aqui minha finança da semana. Que depois tira uma dor de cabeça. Uma pergunta que eu quero te fazer. Sim. Eu acho que um dos maiores problemas do Brasil, até porque eu não sei por que o Brasil não deve ter uma regulação com isso. O Brasil é um país que quer sentar crédito na pessoa, quer dar crédito para ela gastar, porque quer aquecer a economia e tudo mais. Então, os maiores problemas do brasileiro médio é cartão de crédito. Dominar o cartão de crédito. Tem um passo a passo, tem alguma estratégia concreta que a pessoa pode utilizar para dominar cartão de crédito? Eu falo muito sobre o cartão de crédito. Essa semana até falei no meu grupo de mulheres que eu tenho. E o cartão de crédito ele pode ser o nosso aliado. Ele não é o nosso inimigo. Tem muita gente que vê o cartão de crédito como inimigo. Mas ele é o aliado quando você sabe usar. E o cartão de crédito, o primeiro passo para você saber usar é entender que ele é um meio de pagamento. Eu tenho que ter certeza do dinheiro para usar o cartão de crédito. Então, assim, eu sou amante de cartão de crédito, eu passo tudo no cartão de crédito, mas eu tenho uma meta. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de R$300 para algum gasto específico. E aí, eu passei no cartão de crédito, a fatura vai vencer no mês que vem, ou eu vou guardar esse dinheiro desse mês, ou no próximo mês, no meu planejamento, que é certo que eu tenho aquela receita, eu já sei que aquele valor já está destinado para o cartão de crédito. O problema é que as pessoas olham o cartão como uma conta, e assim, vai no limite e só gastando, e não presta atenção quando vai pagar. Ele não é uma forma ali, ele não é dinheiro, né? Ele é um meio de pagamento. Então, você tem que usar ele como meio de pagamento que traz benefício. Não pagar a anuidade do cartão,
Pegar um cartão que tenha benefício, que tem cashback. Hoje a gente tem cartões aí com cashback, que volta para sua conta. Então, usar esses benefícios a seu favor. Se eu compro um sapato de R$ 100 e não tem desconto à vista, eu divido. É 10 vezes, eu pago 10 de 10. Já que não vai me dar desconto, e eu pego o dinheiro e guardo o dinheiro. O dinheiro vai ficar guardado, não é para gastar com outra coisa. Então, eu uso o cartão com disciplina dentro da meta, né? É o meio de pagamento dentro da minha meta financeira ali. E, regra, nunca deixe de pagar a fatura do cartão. Os juros dos cartões são os juros mais altos que existem. Então, se eu tenho ali, se por acaso, você está ouvindo aqui, e você não fez esse planejamento, e aí pegou ali o dinheiro, gastou, não tem o dinheiro para pagar o cartão, pega o empréstimo. É preferível você pegar um empréstimo, que o juro vai ser menor do que você deixar o cartão ali pagando a taxa mínima. A taxa mínima não é a ajuda do cartão para a gente, é para acabar com a pessoa mesmo, porque vai virar uma bola de neve crescente. Para não sair nunca mais. Não sai nunca mais. E tem gente que, às vezes, eu pego clientes que estão tão endividados com o cartão, que dependendo da situação, o jeito é você deixar o cartão por enquanto, esperar o momento de uma negociação, para você ir lá e negociar a dívida e pagar um valor menor. Senão você vai ficar só colocando, até falei com uma cliente uns dias atrás, da fogueira. Ela estava com várias dívidas e ela falava assim que eu pagava empréstimo e só aumentava a dívida, que ela vendeu lote e só aumentava a dívida. Então, o que nós fizemos agora? Uma organização de qual dívida ela vai priorizar para pagar, do que é importante para ela pagar. E aí ela estava numa situação de fogo. Sabe aquela fogueira que está ali pegando fogo e a pessoa tenta apagar o fogo, mas quanto mais tenta apagar o fogo, mais a fogo alastra? Então, tem hora que a dívida acontece isso. A pessoa pega um empréstimo aqui para pagar a dívida, mas não olha dentro do orçamento se cabe aquele novo empréstimo dentro do orçamento. E aí só vai aumentando cada vez mais as dívidas, né? Infelizmente, a gente vê pessoas em situações críticas, depressão, conflito familiar, por causa das dívidas, por causa do dinheiro. A gente vê como é importante cuidar do dinheiro, porque o dinheiro traz paz para a nossa vida. Que, inclusive, isso é um dos maiores problemas em relacionamentos, né, Daiane? Sim, é fatal, né, a criticidade em relação ao dinheiro nos relacionamentos. É muito conflito que tem, divórcios hoje em dia por causa do dinheiro. Ô, Daiane, e você, quando você trabalhou lá 16 anos numa empresa, e aí você passou por essa transformação de criar o seu negócio, de hoje conduzir mulheres para segurança financeira, para organização financeira, o que a Daiane, aquela menina que começou a faculdade de ADM lá atrás, depois foi para uma empresa, fez uma carreira lá dentro, o que você aprendeu na educação, entre aspas, informal, que você teve que buscar habilidades para usar no seu negócio hoje? Quais habilidades foram essas? E o que foi, e como foi esse processo de se autodesenvolver? Então, uma das coisas é básica, né? Que parece assim que isso é normal, isso é básico, mas não é. Muita gente não consegue. A disciplina, a persistência, o estudo em si. Eu falo que nós não fomos criadas, muitas vezes, para estudar. Quantas vezes, eu mesma já ouvi isso na minha casa, meu pai falava, não, a Daiane não para de estudar, cada hora ela arruma um curso para fazer. Às vezes, minha mãe falava, sua cabeça está doendo de tanto estudar, quando a cabeça doía, alguma coisa assim. Então, nós não fomos criadas para isso, para estudar, para ficar focada, para ter ali um trabalho, né, certo de desenvolvimento. Então, isso é algo que eu tenho aprendido ao longo desses anos, principalmente nos últimos anos, a desenvolver essas habilidades de concentração mesmo, de disciplina, de objetivo e de fala, de comunicação, todas essas questões que a gente não aprende na escola. E sem contar a minha parte financeira, que eu aprendi muito com meus objetivos do que eu queria, que aprendi sozinha, né? Não tinha ninguém para me bancar, eu tinha que me virar e o que eu queria para a minha vida. Então, foi o passar dos anos que eu fui aprendendo a lidar com isso
muito bem, de ter essa cautela financeira. Em um dos nossos podcasts aqui, eu até falei uma frase que me marcou muito, eu acho que deve ter uns 4 anos. Na época ele ainda produzia bastante conteúdo no YouTube, que foi o Flávio Augusto, que na verdade é um dos primeiros, né, produtores de conteúdo. E aí ele falava uma coisa muito interessante. É um vídeo famoso, onde ele fala o que eu faria com 18 anos, o que eu estudaria com 18 anos, é uma coisa assim. E aí ele diz que a educação, a nossa autoeducação é nossa responsabilidade. Que a partir do momento que nós tomamos consciência disso, nós nos libertamos do sistema e entendemos que depende de mim, eu vou ter que correr atrás mesmo e não adianta mais ocupar meu pai, minha avó e nem o sistema. E eu falo isso porque eu era bem crítico com o sistema, eu era meio hater do sistema. Eu tinha ódio da faculdade, da escola, por quê? Porque eu não tinha seguido a minha vida por medo, seguindo a manada. E talvez quem está ouvindo está passando por isso. Quem está ouvindo está lá nos seus 30, passou dos 30 e está chateado. Que, porra, André, eu também estou nessa, cara. Fiz uma faculdade que eu não queria, estou no trabalho que eu odeio, que eu detesto. E aí, Daiane acabou de dar um exemplo. E o podcast Vida de Faixa Preta é o exemplo de que não tem problema se a gente não aprendeu. Podemos começar a aprender agora. Desenvolver essas habilidades com 30, com 40, com 50, com 60. E é engraçado o que você fala, Daiane, que quase sempre que eu vou visitar meus pais, aí eu chego lá e meu pai tá assim. Meu pai tem quase 60, grupo de risco. E ele fala, André, olha, hoje eu fiz um curso aqui de finanças, hoje eu fiz um curso de inteligência emocional. Ou seja, o coroa tá lá, estudando, se desenvolvendo, fazendo os cursos dele durante o período da pandemia, o que mostra que não existe um momento, né? É a nossa trajetória. Enquanto eu respiro... É legal você falar isso, que eu lembrei, eu tenho algumas clientes acima de 50 anos, acima de 50, acima de 60, já estão aposentadas, e eu acho o máximo isso, sabe? Que elas estão se descobrindo agora. Eu tenho cliente que fala assim, que ela nunca imaginou que ela com 60 anos ia estar desenvolvendo um negócio, e ela está ali desenvolvendo um negócio, que ela nunca olhou para as contas dela, está olhando para as contas. Tem uma cliente que ela lançou ontem o primeiro vídeo dela no YouTube, porque ela quer ganhar dinheiro no YouTube, ela quer ter o canal dela no YouTube. Isso eu acho assim, é fantástico, quando eu vejo isso, eu fico maravilhada com essa faixa etária que está desenvolvendo, né? Que nunca é tarde para poder se desenvolver, nunca é tarde para buscar novos conhecimentos. Não, isso aí que você falou é fantástico. Inclusive, algum tempo atrás, tem a vovó do tráfego, que é uma tiazinha aí que tem exatamente isso, acho que 60 anos, já é avó, descobriu o marketing digital, começou a vender e agora começou a ganhar grana e está fazendo lançamento, está ganhando grana fazendo o que gosta. É interessante o que você falou, isso vale para qualquer pessoa. Primeiro, quem chegou até aqui, nesse momento do podcast, é uma pessoa diferenciada, que gosta de conteúdo, gostou do conteúdo. Não importa a área, a paixão, a internet permitiu isso. A liberdade de você falar do que você quiser e ganhar dinheiro com o que você quiser. Eu sou um cara que vejo vários conteúdos nada a ver no YouTube, e quando eu falo nada a ver, eu vejo um cara do bodybuilder, o cara tá ganhando dinheiro no YouTube. Eu vejo um cara que fala de futebol, o cara tá ganhando dinheiro com isso. Eu vejo outro cara que vê MMA, ele tá ganhando dinheiro, ele vive disso. E aí eu vejo o outro lá que fala que vai cobrir um time de futebol só, ganhando dinheiro com isso. Então não importa a área, o que você gosta de fazer. Monetiza isso a partir de agora. É isso mesmo. Eu sempre brinco com isso. Não existe área difícil também. Existe o seu empenho, a sua persistência, o que você quer fazer. Se você determinar o que você quer, você vai fazer, vai ter resultado. Não tem outro caminho. Uhum. Ô, Daiane, para quem está ouvindo, qual o primeiro passo para começar a investir mesmo? A gente recebeu aqui até o Roberto do Viver de Rendimentos, ele deu algumas estratégias, mas para aquela mulher que está aqui ouvindo o nosso podcast, os primeiros passos ali, pelo menos 3 passos para começar a investir, nem que seja aquele pouquinho que você falou.
Então, eu até tenho algumas mentorias de investimento mesmo, justamente para isso, os primeiros passos. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente fica vendo na mídia, estou na bolsa, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e assim, mas esse é o seu momento? Qual que é o passo que você tem que tomar? Então, o primeiro passo é aquele diagnóstico financeiro que nós falamos, é entender a minha vida financeira. Conheço minha vida financeira. Segundo passo é os objetivos. O que eu quero? Por que eu vou investir? Por que eu quero ter dinheiro? Qual é o benefício que o dinheiro vai trazer para a minha vida? Então, preciso ter claro isso para querer guardar dinheiro, querer investir. E o terceiro passo é criar primeiro a reserva. Não adianta eu querer investir num investimento a longo prazo. Eu preciso ter minha reserva de tranquilidade. Então, é a gente começar. Hoje a gente vê, né, nesse momento agora, não sei, daqui a um tempo, né, estamos passando na fase que a renda fixa não é a das melhores. Pode ser que você que está ouvindo há muitos anos à frente, né, vai estar diferente. Aumentou os juros. Né? Mas em alguns momentos pode ser que a renda fixa não vai estar a das melhores, mas é o primeiro caminho para você ter essa segurança financeira. Então, você começar por ela e você ter um equilíbrio. Nesse momento que eu faço a minha transição de carreira, que eu estou nesse início de carreira, né, desenvolvendo a minha carreira, eu tenho, por exemplo, investimentos em renda fixa que vence a cada mês. Porque se aquele mês eu não tiver uma entrada que pague as minhas contas, eu tenho um investimento que está vencendo ali. Se eu não precisar usar ele, eu vou procurar outro investimento para colocar. Então, é seguir passo a passo. Criei minha reserva, vou seguir os objetivos. Quais são os meus objetivos? Quando que eu quero realizar esse objetivo? Eu vou procurar um investimento de acordo com essa data. Porque se eu quero um objetivo daqui a 2 anos, eu não posso colocar o meu dinheiro para daqui 3 anos, que vai vencer daqui 3 anos. E existe, assim, tem gente que tem medo de investir. Eu brinco assim, risco, a gente tem risco. Desde o dia que nós nascemos, a gente corre risco. Estamos aqui para correr algum risco, mas você tem que minimizar o seu risco. Então, hoje você tem como garantia do fundo garantidor de crédito, para quando é uma renda fixa, né, se você é bem conservador, Tesouro Direto, que você pode montar a sua aposentadoria para aquele que é conservador e ter o dinheiro a longo prazo. E vem a renda variável, que se precisa de conhecimento. Você não pode sair colocando dinheiro lá de qualquer jeito, sem estratégia. Você tem que ter conhecimento. Mas comece criando a sua reserva financeira primeiro. Monte a sua tranquilidade em investimentos de fácil acesso, de curto prazo de vencimento, para depois você ir crescendo conforme cada objetivo e cada idade. Eu gosto, tem um livro do Gustavo Cerbasi que ele faz uma conta, mas eu acho que hoje a gente pode aumentar essa conta, que ele coloca assim, a média de vida, 80 anos, e você vai diminuir pela sua idade. Só que hoje já estamos chegando na média de 100, né? A gente, daqui uns anos, essa média pode crescer. Então, vamos pegar aí para a gente ter como base qual é a média de vida. Eu vou pegar aquela média de vida que as pessoas, o máximo que estão vivendo, diminuir pela minha idade atual. Aquele valor é o percentual que eu coloco na renda variável. Porque não adianta, se eu tiver com 90 anos, eu ficar colocando todo o meu dinheiro em renda variável, né? Se a renda variável tende a me dar um retorno a longo prazo. Então, eu preciso ter esse equilíbrio e cuidar, né? Buscar ajuda mesmo. Não é ir fazendo porque a Daiane investiu em tal empresa, o André, eu vi que ele colocou dinheiro em tal empresa, vou colocar também. Tem que ser você, é decisão sua, pessoal. Onde que eu vou colocar o meu dinheiro? E diversificar, né? Vamos colocar, dividir os ovos, não deixar na mesma cesta. É assim com o dinheiro. Coloco um pouquinho, vou dividir ali meu capital. É uma coisa, você falou uma coisa interessante, o Roberto do Viver de Rendimentos até falou isso aqui. Falou com o pessoal o seguinte, olha, não investe no que você não conhece, não faz o que você não conhece, tenha um conhecimento, depois disso você pode investir. Agora você falou de um autor famoso aí, né, que é o Cerbasi, é uma referência na área. Aí eu coloquei aqui, tem como você indicar 3 livros, só que eu sei que o pessoal é procrastinador. Eu sei que eles são procrastinadores. Então eu já coloquei o seguinte, 3 livros, eu coloquei 1, 2, 3, na ordem. A pessoa vai ler primeiro esse, o segundo é esse, e o terceiro é esse.
Quais são esses livros? Então, primeiro, O Segredo da Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária é para transformar sua mente para a mente rica. Deixar de ter uma mentalidade pobre, ter uma mentalidade da riqueza. Ele é top. O segundo, o do Gustavo Cerbasi, Dinheiro, o segredo de quem tem. Ele é um passo a passo, bem básico assim mesmo, assim, para quem está iniciando, para entender o que fazer com o dinheiro e por que investir. Ele é muito bom. Uhum. E o terceiro, eu não vou colocar nenhum dessas áreas, mas é um que comanda a nossa vida, é o Seja Líder de Si Mesmo, da Augusto Cury. Esse livro, para mim, ele é, assim, fantástico. Ele ajuda a gente a decidir o que a gente quer para a nossa vida. Não sei se você já leu ele, mas ele tá assim, eu até carrego uma técnica nele, que é duvidar, criticar e determinar, para a gente fazer isso na nossa vida o tempo todo. Vem um pensamento, eu duvido, eu critico e eu determino o que eu quero. E ele serve para todas as áreas da nossa vida, financeira, profissional, pessoal. É um livro pequeno e é fantástico, assim, para desenvolvimento. A lista era grande, né? Mas vamos... Mas ficamos nos 3 aqui para ter o top 3, porque os procrastinadores não vão querer fazer investimento. Então, galera, ó, Segredos da Mente Milionária, desenvolver primeiro a sua mentalidade financeira. Depois, um livro simples do Cerbasi, que é Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. É aprender. E terceiro, Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury, para que você domine a sua própria vida, você defina a direção e caminho. Eu nem conhecia esse livro, vou colocar na lista aí, o Seja Líder de Si Mesmo. Daiane, a gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast, e para chegar aqui na pergunta final, eu queria o seguinte, você primeiro, eu já estou recebendo aqui várias mulheres incríveis, e eu sei o quanto que existem barreiras, dificuldades. E eu até recentemente coloquei lá uma pesquisa do LinkedIn que fala que nos últimos anos, em decorrência da pandemia, houve ali uma redução do número de mulheres empreendedoras. Então, o primeiro ponto aqui é, qual que é essa dificuldade que você enfrentou e talvez enfrenta como uma mulher empreendedora? E número 2, qual que é a mensagem que você deixa, não só para aquela mulher, mas também para aquele homem que está começando, que tem esse desejo, que queria ter o próprio negócio, que queria poder impactar, empregar pessoas, impactar pessoas. Você que começou, né, o seu negócio, largou o emprego formal e foi criar o seu próprio negócio. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Primeiro passo, planejamento, né? Não agir por impulso, planejar. Mas não ficar só no planejamento, né? Planejar e agir, né? Eu planejo, coloco em ação, mas eu fazer o plano dos passos, né? Por exemplo, quando eu fui sair da empresa, eu busquei ajuda, eu fiz um planejamento de quando eu sairia da empresa, qual que era a data prevista, o que eu faria passo a passo. Então, a gente precisa ter essa visão de onde eu quero chegar, saber que o negócio é passo a passo, e aí eu vou trazer o exemplo do autor lá, o Terra Aberta, do Segredo da Mente Milionária, que eu gosto muito desse exemplo, que ele fala do bambu chinês, que o bambu chinês demora 5 anos para ele aparecer, né, para ele crescer. E nesses primeiros 5 anos, ele está montando a raiz. E o negócio da gente é basicamente isso. Por que as pessoas desistem? Tem pesquisas do Sebrae que mostram isso. Por que as pessoas fecham os negócios antes dos 5 anos? Porque muitas vezes se precipitaram, achando que tinha que fazer empréstimo, colocar muito dinheiro para o negócio crescer. E esse não é o segredo, você precisa estar ali adubando o seu negócio, né? Fazendo o seu negócio passo a passo para ele crescer. E às vezes desiste no momento da virada. Então é preciso ter persistência, porque não existe fracasso. Negócios não fracassam. O fracasso é porque as pessoas desistem ou não fazem esse planejamento. Às vezes acham que não tem tempo para planejar, o que nós falamos no início, e prefere deixar o planejamento de lado. Mas se você tem planejamento e persistência, seu negócio vai dar certo. Não tem por que ele não dar certo. E pegando para a vida das mulheres,
E é algo que, às vezes, eu vejo isso, né, na minha casa mesmo, com as atividades da casa, a gente precisa fazer escolhas. Nós não somos mulheres maravilha. A gente não dá conta de fazer tudo, não tem jeito. E pode ser que no início do nosso negócio, a gente também não consiga delegar por causa dos recursos financeiros. Então, você precisa priorizar, né? O que é prioridade? Eu costumo até brincar assim, se eu ficar limpando casa, cuidando da casa, eu vou continuar com minha vida do jeito que tá. Mas se eu focar no trabalho, eu vou ter dinheiro para pagar alguém para limpar minha casa. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Mesmo que em algum momento você vai sacrificar, você vai ter que deixar algumas coisas não daquela forma que você queria, mas você sabe que o resultado, que é temporário, que é para ter um bom resultado. Então, é parar de querer ser Mulher Maravilha e dar conta de tudo. Tudo 100%, não tem jeito. É o que eu consigo fazer e qual que é o melhor que eu posso fazer agora. Então, essa é a base. Que é aquilo, né? No que eu vou colocar o meu foco, o meu tempo, a minha energia. Não dá para resolver minha vida inteira hoje. Isso. Eu não vou resolver todos os meus problemas e as minhas dificuldades de uma vez. Isso mesmo. E juntando isso aí, para completar, tem a questão de importar, né? Com o que eu vou me importar? Aí tem um livro que eu gosto muito dele também, é A Arte de Ligar o Foda-se, que ele fala isso, né? Escolha o que você vai se importar. Né? Eu vou importar com alguém falando que eu não dei conta disso, eu vou importar com uma crítica. O que eu quero importar? E escolha, né? A gente sempre vai ter preocupações, mas a gente tem que escolher quais as preocupações que a gente quer. E aí, para o problema, qual o problema que eu quero resolver? A falta de dinheiro ou onde gastar o meu dinheiro? Eu prefiro escolher onde eu gasto o meu dinheiro, né? Então... E você deu uma dica boa aí, velho. Esses livros, recentemente eu sou um pouco crítico com alguns tipos de livro, só que esse livro, ele é foda, ele é diferenciado. Esse cara, eu até me conectei com esse cara, ele parece comigo, assim, fala palavrão, é já foi meio doidão e tal, então assim, eu gostei dele. É uma dica aí para quem tá ouvindo e quem chegou até aqui. Agora, Daiane, pô, só agradecer porque foi um conteúdo rico demais, riquíssimo, na verdade. E eu acho que todo podcast que a gente faz, a gente pensa uma coisa e toma outro rumo. Então, assim, você trouxe aqui para nós, foi mais do que experiência, foi conteúdo de verdade. Então, assim, quem veio para cá escutou boas histórias e recebeu conteúdo, recebeu tudo que pôde sugar de você. Eu falo isso, Pedro Sobral tem uma frase que é engraçada, ele fala o seguinte: quando eu entro ali na conta do cliente, eu roubo o dinheiro dele. E quando ele fala roubar o dinheiro, eu pego o conhecimento com o dinheiro que ele gastou e aprendo com aquilo ali. Então ele está, entre aspas, roubando. Então, quem veio até aqui pôde roubar o seu conhecimento. Aí eu queria saber, minha querida, onde eu te encontro, como que eu faço para organizar minha vida financeira, se eu quero organizar com você, você tem um curso, uma mentoria, quais as redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, como que eu te encontro aí pela internet? Beleza. Então, eu estou no Instagram, no YouTube, com Daiane Cima, e o Cima aí diferente, né? Ele no final, né? Para a gente deixar S-I-M-A-N, Simã. Mas tá no título aí, né? O Cima tá no título. E o bom é que é só você que é Cima, Daiane Cima. Eu que sou Cima, isso. E eu trabalho com as mentorias em grupo e mentoria individual. Então, mensalmente, tem uma mentoria em grupo com um tema diferente, relacionado às finanças, né? E que a pessoa tem ali um momento de aprender e de fazer um network, né? Então, a troca, as experiências de outras mulheres aí que estão juntas, isso ajuda muito a conexão e o desenvolvimento. E também as mentorias individuais, onde eu trabalho a necessidade da cliente. Qual que ela está precisando tratar? O que ela precisa agora? É organizar as finanças? É desenvolver mais dinheiro? É quebrar as crenças? É investir? Então, a gente vai focar naquela necessidade que ela traz e que eu percebo ao longo das mentorias. Então, acompanha aí, tem live toda quarta no Instagram, aprendi isso com o André, ter um dia a live fixa enquanto... E aquela fala sua, André, enquanto tiver internet, eu estarei ali fazendo live. Ao vivo, né? Isso mesmo. Então, espero aí receber todo mundo aí para estar acompanhando o conteúdo. Então, pessoal, entre em contato com a Daiane.
a gente vai deixar na descrição aí, Daiane, as suas redes sociais. Obrigado pelo ensinamento. Um forte abraço, galera, e até a próxima. Valeu! Obrigada, André. Abraço para todos.